Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. É, Sejam todos bem-vindos a mais uma live de estudos das terças-feiras, onde estamos estudando o título O Céu e o Inferno de Allan Kardec, né? Uma das obras da codificação do Espiritismo, né? A base da doutrina espírita. Estamos na primeira parte ainda do livro, né? Se divide em duas. No capítulo 10, e o capítulo 10 ele fala da intervenção dos demônios nas modernas manifestações, traduzindo a influência, né, dos espíritos trevosos, atrasados moralmente, demônios, como eles chamam, né, aqueles bem arraigados ao mal, a influência deles nas coisas do dia a dia, nas manifestações atuais do dia a dia, tá? Então a gente tem essa consciência, né, de que isso ocorre nos planos umbralinos de sintonia com os encarnados, né? Então é assim. Então nós começamos o capítulo na terça-feira passada e deixa eu ver aqui. E ele não tem um tópico, né? Ele já vai direto ao assunto, né? Falando sobre essa intervenção, essas assimilações do mal, né? Nas coisas do dia a dia. E aí a gente parou, né? Porque é um capítulo bem extenso, a gente parou no ponto 8, né? E hoje a gente vai continuar do ponto 9. Mas antes, né? Como não poderia deixar de ser, a gente vai fazer vou trazer para vocês mais uma mensagem diária do livro Agenda Reforma Íntima, onde temos, né, para cada mês, para cada dia, mensagens, tá? Metas a serem atingidas, né, por nós, trabalhadas por nós a cada mês, juntamente com a mensagem daquele dia, né, uma orientação para uma prece. Por isso que eu gosto de trazer essa mensagem, né, para abrir essas lives que não sejam do Evangelho, ok? Também ontem foi muito boa a live de ontem. Quem não viu ainda, quem está aqui no grupo veja. Até estou pensando em colocá-la no canal do YouTube, né? Porque foi muito interessante, né? Essa coesão de ideias, de pensamentos. Ontem, em temas variados, na segunda parte, onde eu propus falar sobre mentores, né, tutores kármicos, a hierarquia nos planos espirituais e a relação delas com as nossas encarnações, né? Então, como aí o pessoal começou a interagir, né, perguntando, todo mundo se soltou ontem nas perguntas, coisa que eu tentei já há muito tempo. E eu estou pensando em colocar, como está muito rico, né, de conteúdo, a gente interagiu legal, estou pensando em colocar a live de ontem, da segunda, como uma live extra ou algo que de repente se torne fixo lá no canal do YouTube, né, que é para o público, né? Foi muito boa a live ontem, muita energia, muita coisa boa, né? Eu acho que todo mundo gostou. Se você não viu ainda, dá tempo de ver, né, porque está aqui colocada, né, postada aqui no grupo. Outra coisa que eu ia falar para vocês, deixa eu me lembrar aqui o que era. Sim, vocês devem estar pensando, sem entender por que é que as lives das terças e quartas não estão mais simultâneas junto com o YouTube, né? Que muita gente, quando a conexão aqui pelo Facebook estava um pouco ruim, o pessoal ia para o YouTube e estava um pouco melhor. Mas além do sinal ficar um pouco difícil, né? Eu estou com um probleminha no meu notebook e eu só consigo utilizá-lo no máximo por 1 hora, né? E às vezes extrapola o tempo, então eu preferi não fazer mais simultâneo, né? Além da questão do próprio sinal da internet que não estava legal, né? Então eu vou deixar para trocar ou comprar outro notebook mais para frente. Por enquanto eu estou fazendo primeiro no grupo do Face e depois eu estou publicando lá, né? Então por isso que tá assim. Eu já tinha falado isso para vocês, né? Mas muita gente perguntou, algumas pessoas não entenderam, né? Porque é que não estava mais
simultâneas às lives para o YouTube e aqui no Facebook, né, ao mesmo tempo. Então, estou explicando mais uma vez, ok? Então, vamos lá para a mensagem do dia, 7 de junho. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne e de carne do coração. Um trecho da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3. Paulo fala, né, que nós podemos ser essas cartas escritas pelo Deus vivo, né? Não uma carta de papel ou de pedra, mas uma carta de carne, né? Através do nosso exemplo, das nossas ações, da nossa fala e tantas outras coisas. Então, pessoal, eu gostaria, né, que a gente refletisse um pouco sobre isso, né, que a gente possa realmente fazer o que Jesus faria no nosso lugar, nas mais variadas situações de cada dia. Paciência, né? A gente exercitar a paciência é muito importante, principalmente nesses dias atuais. Nós temos às vezes rotinas que mudam, né, de acordo com o tempo, com uma coisa que você planeja fazer, não dá certo, você atrasa e assim vai. Por isso também que esses últimos dias, como eu estou com muita coisa pendente para resolver, né? Desde a época da pandemia, também estou agilizando algo em relação à mudança, né, da moradia, enfim. Então, às vezes eu planejo as coisas à tarde e sempre me delonga um pouco mais de tempo, às vezes de manhã ou à tarde, aí estica um pouquinho e aí tem mudado um pouco o início das lives, né, do horário que eu tanto gosto de fazer, que é às 20 horas, mas aqui estou, tá? Continuando, meta do mês, combater o egoísmo, indiferença e ingratidão. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. É um trecho do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, 83ª edição, pergunta 913. Nós já estudamos, né, nas terças-feiras todo o Livro dos Espíritos. Meta do dia: combater a indiferença no lar. Mesmo assoberbado, dispense atenção e carinho aos familiares. Não custa, são as pessoas que você escolheu pelas suas ações em outras existências para estarem com você, e elas também fizeram o mesmo. Então não tem muito sentido, né, ficar com indiferença um com o outro. A gente está num barco só, no mesmo oceano, somos parte do mesmo grupo. E uma sugestão para a nossa prece diária, uma prece pelos familiares queridos, para que tenham fé e bom ânimo, tanto encarnados como desencarnados, tá bom? Então são essas as mensagens de hoje, dia 7 de junho. Então vamos começar aqui, né, de onde paramos o nosso estudo. Nós paramos no ponto 8 do capítulo. Kardec ele fala exatamente sobre essas intervenções do mal, né, dos demônios nas modernas manifestações. Então, mais uma pontuação aqui que ele coloca que diz: por meio das operações da moderna magia, vemos reproduzirem-se no presente as evocações, as consultas, as curas e os sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Esses trechos que ele coloca iniciando cada pontuação, né, ele faz uma análise, porque isso é a visão, né? Ele não coloca, né, não sei se é algo com a edição, mas não tem assim, por exemplo, ele está falando da igreja, na verdade, né, ainda, como as crenças dogmáticas mais severas, né,
traduzem esse tipo de situação, né? E aí ele coloca, né? A gente sabe que a igreja tinha essa visão, né? Alguns veios ainda tem, né? De pensar assim, que essas coisas de magia, né? Porque é manipulação fluídica. A magia que a gente fala nesse plano terceira dimensão, tridimensional, que é o nosso físico, né? Plano físico. Temos a terceira dimensão porque somos altura, largura e profundidade, né? Então, é por isso que a gente fala 3D. Essas magias, né? A gente tem uma coisa mais diferenciada na quarta dimensão, né? A manipulação fluídica ela surge de forma mais fácil, porém precisa de disciplina e aprendizado, né? Mas aqui na Terra, na terceira dimensão, nós encarnados usamos as pessoas que fazem, né, o uso disso, né, infelizmente, boa parte para o mal, né, porque manipulam esses fluidos, essas energias que a gente pode chamar de magia, né? Para os leigos, para os céticos, é magia, né? E aí a igreja diz, por meio das operações da moderna magia, vemos reproduzirem-se no presente as evocações, as consultas, as curas e os sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Então vejam, ele traz essa leitura dessa forma, condenando, né, a igreja, condena esse tipo de coisa. A gente sabe que nada mais é do que mediunidade, aplicação fluídica. Agora tem o lado, né, que usa essa energia escura, né, que a gente chama de magia escura, né, porque é uma energia realmente sem luz, é uma energia densa, grosseira, para ir em busca de quem sintoniza, que está na mesma faixa vibratória e capta essa energia. Por isso que a gente chama, né, a igreja chama de magia, de coisas, evocações, né, condenavam as evocações, evocar espíritos e tal. A gente sabe que tem muitos espíritos, né, a Terra está cheia de espíritos para lá e para cá, que obviamente sintonizando com algo que ele goste, né, ele vai fazer algo, né, que for chamado. Então são espíritos ainda apegados, né, que a gente chama terra a terra, são apegados a vícios, a certas coisas. Consultas, né? A igreja condenava, né, o estudo das cartas e todas as outras coisas que fugia, né, dos padrões. Não é exemplo de Jesus. Jesus não condenava nada, porque ele entendia que isso tudo era manifestação da evolução daquele grupo, né, daquele grupo humano que estava fazendo parte daquele período. Então Jesus não condena nada. Ele entende que estamos em evolução, aprendendo através, infelizmente, muitas vezes de erros. E aí Kardec coloca, nós perguntamos, que há de comum entre as operações da magia e as evocações espíritas? Aí ele coloca, faz isso, né? Ele quer questionar, né, a egrégora que estava ajudando, né, na escrita do livro, os espíritos ali. E ele diz, houve tempo em que tais operações faziam fé e acreditava-se na sua eficácia, mas hoje são simplesmente ridículas. Porque sim, também tinham coisas que eram falácias, né? Que eram totalmente absurdas e mentirosas. Não existia nada ali, a não ser o gestual, o ritual, né? Existe também a falsidade, né, nessas manifestações, né? E por isso que ele está colocando dessa forma. Ninguém as toma a sério e o Espiritismo condena-as, exatamente, porque não é real, é fictício. Na época em que florescer a magia, era imperfeita a noção sobre a natureza dos espíritos, geralmente havidos por seres dotados de poder sobre-humano. A troco da própria alma, ninguém os evocava que não fosse para obter favores da sorte e da fortuna, achar tesouros, revelar o futuro ou obter filtros. A magia, com seus sinais, fórmulas e práticas cabalísticas, era increpada de fornecer segredos para operar prodígios, constranger espíritos,
a ficarem às ordens dos homens e satisfazerem-lhes os desejos. Vocês sabiam que muitos espíritos que se associam a essas pessoas que fazem o que a gente chama de trabalhos para o mal, né? Eu estou falando para o mal. Né? Esses espíritos, eles são atrasados, porque eles vibram no mal e eles fazem coisas a pedido daqueles encarnados para prejudicarem outros encarnados, né? Para fascinarem, para fazer com que o outro se torne escravo seu. Então tudo isso traz de volta, né, lá na frente, através da lei de causa e efeito, o retorno para quem faz, né? Então esses espíritos, eles fazem, né, em troca disso, daquilo, eles fazem porque eles estão numa faixa vibratória, né, inferior. E aí, por que é que isso pega, né, entre aspas, a gente usa esse termo pega, né, em alguém? Porque essa outra pessoa, que é o foco, né, daquele fluido, daquela energia, também vibra na mesma faixa e aí absorve. Né? Se essa pessoa tivesse numa faixa evolutiva, espiritual, moral mais alta, dificilmente seria atingido. Então tudo é vibração, tudo é dimensional. Né? Então o que é que acontece? Nos umbrais, quando esses encarnados que fizeram esse tipo de coisa para prejudicar, fazer o mal a alguém, né, fascinar alguém, criar obsessores para aquela pessoa, e o próprio obsessor é esse encarnado, quando desencarna, vira exatamente escravo desses espíritos. Por quê? Porque os espíritos que trabalharam, né, fazendo o que essas pessoas pediam, vão justamente dizer, olha, a gente te ajudou, agora é tua vez de fazer a mesma coisa, você vai trabalhar junto com a gente. E aí há escravos no plano espiritual, umbralino. Né? É assim. Então, para se libertar, tem que ter todo um exame de consciência, um arrependimento, né? Ser consciente do erro que praticou, pedir socorro, né? Elevar a vibração para poder sair desse estado de aprisionamento. É muito complicado, né, essas coisas. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, com a observação do mundo à nossa volta, porque as coisas não são assim, né, de graça. Né? Você vai trabalhar com um espírito, você vai trabalhar com alguém que está num plano diferente do seu, né? E aí você vai exigir dele isso, aquilo outro, para fazer o mal a outra pessoa, para prejudicar essa pessoa, aquela outra. É isso que a gente chama, né, de manipulação errônea dos fluidos, né, das energias, das orações até. Então, é isso que é complicado, né? As pessoas têm que se atentar para isso, porque ninguém foge à lei de causa e efeito, ou ação e reação. Né? Não existe almoço grátis, a conta chega. Tá? Então, voltando aqui, a magia, com seus sinais, fórmulas e práticas cabalísticas, era increpada de fornecer segredos para operar prodígios, constranger espíritos a ficarem às ordens dos homens e satisfazerem-lhes os desejos. Hoje sabemos que os espíritos são as almas dos mortos e não os evocamos, senão para receber conselhos dos bons, moralizar os maus e continuar relações com seres que nos são caros. Eis o que diz o Espiritismo a tal respeito. Aí ele já muda o tópico, né, o ponto. Não podereis obrigar nunca a presença de um espírito vosso igual ou superior em moralidade, por vos faltar autoridade sobre eles, mas do vosso inferior, e sendo para seu benefício, consegui-lo eis, visto como outros espíritos vos secundam. Está aqui no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. A gente vai estudar esse livro, né, nos próximos tempos, aí, depois da gente terminar o livro Céu e Inferno. A mais essencial de todas as disposições para evocar o recolhimento, é o recolhimento. Quando desejarmos tratar com espíritos sérios, vejam o que Kardec coloca, né? Vejam as colocações dele. Com a fé e o desejo do bem, mais aptos nos tornamos para evocar espíritos superiores, elevando nossa alma por alguns instantes de concentração no momento de evocá-los, identificamo-nos
com os bons espíritos, predispondo a sua vinda. Também livro dos médiuns. Nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou repelir espíritos. Isso é, desculpem a palavra, balela, né? Existem sim símbolos que têm alguma energia, né? Mas não espíritos elevados. Eles gostam como a gente gosta de um objeto, né? A gente não acha bonito um quadro, né? um objeto, um vaso, uma pintura, pronto, é a mesma coisa. O espírito vai olhar para aquilo e vai dizer, é bonito, realmente eu gosto disso, né? Mas não é um poder, né? Não existe o poder naquilo. Pois a matéria ação alguma exerce sobre eles. Nunca um bom espírito aconselha tais absurdos. Olhe, use tal pedra, tenha isso, tenha aquilo, não. A gente está falando de coisas materiais. Agora, nós sabemos que existem energias no reino mineral. Aí já é outra coisa, né? São terapias que o reino mineral, né, o topo do reino mineral, que são os cristais, por exemplo, que já tem um agrupamento energético ali concentrado, eles já passam para outra etapa, que seria o reino vegetal, quando as suas rochas no seu interior já tem o cristal, né, de rara beleza. A gente tá vendo aí, né, de uns 30 anos para cá, principalmente aqui no Ocidente, o estudo, né, das pedras, dos minerais com as suas capacidades curativas. Então existe sim, né, energias nos cristais, mas isso não quer dizer que eles vão atrair espírito X ou Y. É uma energia de tratamento, assim como uma fruta tem suas qualidades terapêuticas, né? Uma planta, uma erva, a mesma coisa se dá no reino mineral. Quando aquela rocha, aquela pedra, depois de milhões ou bilhões de anos trabalhada, ela vira um cristal, a maioria, né, acho que todas, as rochas onde guardam os cristais no seu interior, ela já tem na sua área externa aquele lodozinho, aquele musgo, certo? Aquilo ali já é a transformação para o reino vegetal, né? O reino vegetal inferior, que é o musgo, né? O lodozinho, aquela coisinha mais simples, mais simplória na sua formação fisiológica, aquilo ali já é o indício, né, do plano do reino vegetal. Então tudo segue uma ordem, uma escala, né? Então sim, tem sim os cristais, como o topo do reino mineral, eles têm as qualidades terapêuticas, tá? Não quer dizer que aquilo ali seja um talismã que você vai usar para atrair o espírito. Não, espírito nenhum. Você tem uma energiazinha ali que é indicada para isso ou aquilo, tá? Em questões de bem-estar espiritual, de bem-estar físico. Nunca um bom espírito aconselha tais absurdos. A virtude dos talismãs só pode existir na imaginação de pessoas simplórias. Também, Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. Não há fórmulas sacramentais para evocar espíritos. Quem quer que pretendesse estabelecer uma fórmula poderia ser taxado de usar de charlatanismo, visto que, para os espíritos puros, a fórmula nada vale. Então, aquela coisa, né, quando as pessoas fazem certas brincadeiras, né, sobrenaturais e tal, aquilo ali é um risco. Por quê? Porque o espírito que está ali brincalhão, ele vai usar daquilo, né? Por isso que é perigoso. Mas não é que você atraiu, né, com evocação disso ou daquilo. É como se alguém está passando e vê alguém brincando e está à vontade de brincar, né? Por isso que é perigoso, né? E são espíritos que não vão responder nada sério para ninguém, né? E aí pode até, por sintonia, outras sintonias com aquelas pessoas ali, pode até virar um obsessorzinho, né? Ali ficar levando as pessoas para aquilo que ele gosta, né? Por sintonia, porque tem um gosto em comum. A evocação deve, porém, ser feita sempre em nome de Deus. Aí você sintoniza a energia divina, você sintoniza um plano mais alto, né?
Também Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 17. Os espíritos que prefixam entrevistas em lugares lúgubres e a horas indevidas são os que se divertem à custa de quem os ouve. É sempre inútil e muitas vezes perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque nada se ganha além de uma mistificação, e perigoso não pelo mal que possam fazer os espíritos, mas pela influência que tais fatos podem exercer sobre cérebros fracos. Livro dos Médiuns, capítulo 25. Não há dias nem horas mais especialmente propícios às evocações. Isso, como tudo que é material, é completamente indiferente aos espíritos. Os espíritos não seguem relógio, tá? Além de ser supersticiosa a crença em tais influências. Existem sim portais que se abrem em determinados horários porque é fluxo energético, é troca de energia entre o plano físico e o plano espiritual, tá? Mas não porque tal hora tal espírito vai aparecer, não existe isso. Os momentos mais favoráveis são aqueles em que o evocador pode abstrair-se melhor das suas preocupações habituais, está com a mente tranquila, né? Calmo de corpo e de espírito. Aí ele pode fazer uma prece, pode pedir uma orientação, principalmente ao nosso guia protetor, guia espiritual, anjo da guarda, como queiram chamar. Isso é muito simples, né? Não é evocar, não existe isso, tá, pessoal? Você não pode, claro, estar chamando, né? Porque você abre um campo. Quem tem mediunidade, muita ou pouca, não importa, não pode fazer isso, né? Ficar evocando, chamando. Não, você faz uma prece, se concentra, pede uma orientação. Se vier, bem, que a gente sabe, né, que é de lá para cá, não é daqui para lá. Aqui para lá só vai a nossa prece e o nosso pensamento. A crítica malévola apraz-se em representar as comunicações espíritas revestidas das práticas ridículas e supersticiosas da magia e da necromancia. Entretanto, se os que falam do espiritismo sem conhecê-lo procurassem estudá-lo, poupariam trabalhos de imaginação e alegações que só servem para demonstrar a sua ignorância e má vontade. Mais ou menos na época de Kardec, tem aí a história daquele mágico, né, Houdini. Tem uma minissérie até, vocês devem ter aí em algum stream, algum aplicativo de vídeo, de filmes. Procurem, né? Quem não viu, é muito interessante. Houdini. Tem muito do espiritismo ali, né? É bem interessante a história. E tem, acho que só são 4 capítulos, algo assim, é curtinha, mas vale a pena assistir. Quem não assistiu, vejam. Já faz tempo que saiu, deve ter em algum local aí, talvez até no... né? Não vou nem falar porque senão vai fazer propaganda, mas naqueles mais conhecidos deve ter ainda. Houdini, tá? Com R. Acho que não, é com H mesmo. Enfim, Houdini. Para conhecimento das pessoas estranhas à ciência, diremos que não há horas mais propícias umas que outras, como não há dias nem lugares para comunicar com espíritos. Diremos mais, que não há fórmulas nem palavras sacramentais ou cabalísticas para evocá-los, que não há necessidade alguma de preparo ou iniciação, que é nulo o emprego de quaisquer sinais ou objetos materiais para atraí-los ou repeli-los, bastando para tanto o pensamento. É a única coisa que atrai, é o nosso pensamento. Por isso que em rituais e tal, eles se atraem porque acham legal a música, o toque, né? Chegam para dançar e aí incorporam-se. Mas são espíritos que têm um certo apego, né? Não conseguem passar um pouco mais acima para as colônias, no máximo, não vão para a quinta dimensão. Então, ainda, né, estão em evolução, né? São mais arraigados à Terra, às coisas da Terra, às coisas humanas, né? Então, tem isso também. Tudo está no seu devido lugar, mas elementos, instrumentos, né, objetos, isso não atrai espírito. O que atrai é o pensamento daquele grupo que está ali. Vejam só a diferença, né? Aquilo ali está só servindo de ornamento.
Claro que o espírito ele pode colocar a sua energia, eu estou falando desse entendimento, ele pode colocar uma energia naquele determinado objeto, mas é um objeto que não tem vida, né? Ele pode impregnar de fluido tal coisa, mas não é o objeto em si, é o espírito que manipulou aquilo ali, certo? Por isso que nas casas espíritas você não vê quase nada, né? Por exemplo, nos salões onde se realizam as palestras, você não vê nada, às vezes um vasinho com as flores, né? Uma cortinazinha, né? Os copinhos com a água ali para fluidificar, mas não tem, né? Às vezes um quadro de Jesus, não faz mal, né? Uma imagenzinha, uma foto de Kardec, você não tem problema nenhum, mas não existem símbolos, né? Não existem rituais, enfim. Finalmente, que os médiuns recebem deles as comunicações sem sair do estado normal, tão simples e naturalmente como se tais comunicações fossem ditadas por uma pessoa vivente. Só o charlatanismo poderia emprestar às comunicações formas excêntricas, enxertando-lhes ridículos acessórios. É um trecho aqui do livro que é o Espiritismo, capítulo 2, número 49. O futuro é vedado ao homem por princípio, e só em casos raros, raríssimos e excepcionais é que Deus faculta a sua revelação. Aí ele vai falar sobre mediunidade de presciência, né? Hoje a gente já tem mais acesso a informações que a gente está vivenciando o ápice da transição. Se o homem conhecesse o futuro, porque, veja, o futuro, pessoal, quando a gente fala muitas vezes aqui na live, quando eu falo, né, com vocês a respeito, né, dos eventos e tal, assim como qualquer outra pessoa que divulga a doutrina espírita, que fala do espiritismo, que estuda as comunicações, afirma sempre, e eu também, é que tudo pode ser mudado, né? Existem coisas, principalmente na nossa vida, que a gente tem que passar, sim, porque é para o nosso crescimento, né? Mas, em se falando de coletividade, a gente sabe que a energia ela pode mudar. Vejam que eu estava até explicando ontem, né, na live de ontem, a respeito desse primeiro ceifador, que foi que está sendo, né, essa pandemia, o vírus. E aí, o que vários mentores falaram é que foi atenuado, né? Era para ter sido bem pior. E por que foi atenuado? Porque graças ao despertar de uma boa parcela da humanidade para outras coisas, né? Há mudanças de pensamento. Olha, chegou algo que está além das nossas forças, né? Existem pessoas em situação pior do que a nossa, por exemplo. Vamos ajudar aquelas. Então existiu isso. Então esse número de despertos começou a crescer, né? De despertando, aliás, porque despertos ainda não somos. Estamos ainda acordando. Então foi atenuado. Por isso que o futuro ele pode ser transformado, sim, né? Então ele diz: se o homem conhecesse o futuro, por certo que negligenciaria o presente, não é verdade? E não agiria com a mesma liberdade. Absorvidos pela ideia da fatalidade de um acontecimento, ou procuramos conjurá-lo ou não nos preocupamos dele. Deus não permitiu que assim fosse, a fim de que cada qual concorresse para a realização dos acontecimentos mesmos, que porventura desejaria evitar. Se a gente soubesse o que ia ser do futuro, ninguém queria fazer mais nada. Já vai acontecer tal coisa mesmo, então eu não vou fazer, né? Porque eu sei que vai acontecer isso ou aquilo, né? De repente eu não vou estar mais, ou fulano, ou ciclano, enfim. Então as pessoas iam ficar meio que engessadas, paralisadas para tomarem conta da própria vida, né? E não ia ter graça, né? A gente acordar todo dia, ter alguma coisa para fazer, né? Sempre ter algo a fazer. Ninguém ia ver mais graça nisso, porque o futuro, né? A única coisa certa é que a gente não vai ficar nesse plano, a gente tem um tempo, a gente vai para o plano espiritual, se tiver a benesse de permanecer na terra reconstruída e em regeneração, a gente volta, né? Então é assim. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei.
Ele permite, Deus, no entanto, a revelação do futuro, quando o conhecimento prévio de uma coisa não estorva, mas facilita a sua realização, induzindo a procedimento diverso do que se teria sem tal circunstância, né? Sem tal conhecimento. É um trecho do Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 10. Os espíritos não podem guiar descobertas nem investigações científicas. A ciência é obra do gênio e só deve ser adquirida pelo trabalho, pois é por este que o homem progride. Que mérito teríamos nós se, para tudo saber, apenas bastasse interrogar os espíritos? Não, todo mundo, por exemplo, que trabalha na ciência tem o seu esforço próprio. Os espíritos apenas orientam, né? Soltam ali pequenas gotinhas, quando a coisa vai para o outro lado, eles conseguem colocar nos eixos. Porque isso é amor, isso é misericórdia. Por esse preço, todo imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá relativamente aos inventos e descobertas da indústria. Chegado que seja o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados da sua marcha procuram o homem capaz de levá-la a bom termo e inspiram-lhe as ideias necessárias, isto de modo a não lhe tirar o respectivo mérito, que está na elaboração e execução dessas ideias. Assim tem sido com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada indivíduo na sua esfera. Do homem apenas apto para lavrar a terra não fazem depositários dos segredos de Deus, mas sabem arrancar da obscuridade aquele que se mostra capaz de secundar-lhes os desígnios. Não vos deixeis, por conseguinte, dominar pela ambição e pela curiosidade, em terreno alheio ao do espiritismo, que tais fitos não têm, pois com eles só conseguireis as mais ridículas mistificações. Livro dos Médiuns, 2ª parte, capítulo 26. Os espíritos não podem concorrer para a descoberta de tesouros ocultos, né? Vou dar aí, isso é um exemplo, vou dar a fulano ali os números que vão sair na Mega Sena, né? Até porque nem sabem. Os superiores não se ocupam de tais coisas e só os zombeteiros podem entreter-se com elas, já indicando tesouros que o mais das vezes não existem, já apontando sítios diametralmente opostos àqueles em que realmente existem. Esta circunstância tem, contudo, uma utilidade, qual a de mostrar que a verdadeira fortuna reside no trabalho. Quando a providência tem destinado a alguém quaisquer riquezas ocultas, esse alguém as encontrará naturalmente. Do contrário, não, nunca. Livro dos Médiuns, 2ª parte, capítulo 26. Então, assim, tudo que é nosso, não tem uma frase bem, né, que as pessoas dizem muito, tudo que é nosso chega, né? Tudo que é seu chegará até você. Então, claro, você não vai estar esperando cair do céu, mas as coisas que são suas, que devem ser suas, chegarão a você. Não é espírito que vai dizer, faça isso, né? Jogue aqui, jogue ali, ganhe assim, ganhe assado. Não, é a sua energia, o seu consciente que vai agir para que você consiga, né, as coisas que você quer. Eles apenas podem orientar, né? Isso não tem mistério, né? Quando a coisa está mais difícil e você tem que alcançar aquilo e você não está fazendo por onde, ali um empurrãozinho, uma orientação, mas não dá de bandeja as coisas. Esclarecendo-nos sobre as propriedades dos fluidos, agentes e meios de ação do mundo invisível, constituindo uma das forças e potências da natureza, ele coloca fluidos com esse significado. Agentes e meios de ação do mundo invisível, constituindo uma das forças e potências da natureza. Isso são fluidos. O Espiritismo nos dá a chave de inúmeros fatos e coisas inexplicadas e inexplicáveis de outro modo, fatos e coisas que passaram por prodígios em outras eras. O que antes era uma coisa, que coisa extraordinária, são fatos conhecidos, são efeitos físicos,
Imagina quem tem mediunidade de efeito físico, que passa perto de uma luz, a luz apaga, que está perto de um objeto, o objeto para de funcionar, que está perto de outro objeto, o objeto cai, né? Se outras pessoas estão ali perto, ficam sem entender. Então, em outras épocas, ninguém tinha explicação, né? A pessoa tinha poderes, né? A pessoa tinha poderes paranormais, né? Mas, na verdade, é manipulação fluídica de um espírito em conjunto com a energia do médium de efeito físico que faz as coisas assim acontecerem. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos incompreendida, ou então, para melhor dizer, efeitos de todos os tempos conhecidos, pois que de todos os tempos se produziram, mas cuja lei se ignorava e de cuja ignorância brotava a superstição. Conhecida essa lei, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram para a ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritos não produzem milagres, fazendo girar as mesas ou escrever os mortos, como milagre não faz o médico em restituir à vida o moribundo, e o físico provocando a queda do raio. Quem pretendesse fazer milagres pelo espiritismo não passaria de ignorante, ou então de mero prestidigitador. Uma parte aqui, primeira parte, Livro dos Médiuns, capítulo 2. Então vejam, essa parte, né, que Kardec coloca aqui é muito real, né? Naquela época, por exemplo, até os anos metade dos anos, começo, né, dos anos 90, comecinho ali, anos 80 inteiro, anos 70 para trás, tudo que a gente usava tinha fio, né? Tudo tinha que estar ligado na eletricidade, nas paredes, enfim, tudo tinha fio. Quem jamais iria imaginar que você podia usar um aparelho desse para estar se comunicando assim como eu estou, ou ser visto, né? Visto em tempo real, para quem quiser ver em qualquer lugar do planeta, ou falar com alguém em qualquer lugar do planeta, sem nenhum fio, apenas com a tecnologia, né, de satélite. Imaginem isso, né? Então vejam aí as mudanças, né? E hoje são coisas naturais. Pessoas há que fazem das evocações uma ideia muito falsa. Há mesmo quem acredite que os mortos evocados se apresentam com todo o aparelho lúgubre do tumulto. Só um parêntese, pessoal. A gente sabe também que há transcomunicação. O plano espiritual, quadridimensional, quarta dimensão, já tem, né, condições de se comunicar com o plano físico através de determinados aparelhos. Existem pessoas que fazem isso, estudiosos, né, grupos espíritas, pessoas que vão, né, para determinados locais. Então a transcomunicação é algo real e a gente sabe, até o próprio Chico Xavier falou isso mais ou menos aí por volta de 2050, a gente vai ter, né, na nossa indústria televisiva um aparelho como um tablet ou algo similar, onde a gente vai estar em contato com o plano espiritual, as colônias espirituais, falar com pessoas que a gente conhece, né? Então vejam que avanço, né? Do jeito que a gente está se vendo aqui. Só que a diferença é que aqui eu não estou vendo ninguém, né? Eu sei que vocês estão, mas eu não estou vendo. Ok? Então, a diferença é essa, né? E nas televisões a gente vai se ver como um videozinho, uma videochamada que a gente faz, né, através de outro meio aqui no aparelho. Pessoas há que fazem das evocações uma ideia muito falsa. Há mesmo quem acredite que os mortos evocados se apresentam com todo o aparelho lúgubre do túmulo. Tais suposições podem ser atribuídas ao que vemos nos teatros ou lemos nos romances e contos fantásticos, onde os mortos aparecem amortalhados com o chocalhar dos ossos, né? Não é isso. O Espiritismo, que nunca fez milagres, também não faz esse, pois que jamais fez reviver um corpo morto. O espírito fluídico, inteligente, esse não baixa a campa com o grosseiro invólucro.
que lá fica definitivamente. O corpo físico fica ali inerte até se decompor, né? Separa-se dele no momento da morte e nada mais tem de comum entre si. É um trecho do livro que é o Espiritismo. Ampliamos estas citações para mostrar que os princípios do Espiritismo não têm relação alguma com os da magia. Assim, nem espíritos às ordens dos homens, nem meios de os constranger, nem sinais ou fórmulas cabalísticas, nem descobertas de tesouros, nem processos para enriquecer e tampouco milagres ou prodígios, adivinhações e aparições fantásticas. Nada, enfim, do que constitui o fim e os elementos essenciais da magia. O Espiritismo não só reprova tais coisas, como demonstra a impossibilidade e ineficácia delas. Não há, afirmamo-no ainda uma vez, analogia alguma entre os processos e fins da magia e os do Espiritismo. Só a ignorância e a má-fé poderão confundi-los. Dessa forma, tal erro não pode prevalecer, uma vez que os princípios espíritas não se furtam ao exame e aí estão formulados inequívoca e claramente para todos. Quanto às curas, reconhecidas como reais na pastoral precitada, o exemplo está mal selecionado como meio de evitar relações com os espíritos. Efetivamente, essas curas são outros tantos benefícios que levam à gratidão e que todos podem experimentar. Pouca gente estará disposta a renunciar a elas, mormente depois de haver esgotado outros recursos, antes de recorrer ao diabo, né, como a igreja pinta. Depois, se o diabo cura, força é confessar que faz uma boa e meritória ação. Quais são os agentes secretos de tais fenômenos, os verdadeiros autores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos, esses não aceitariam papéis indignos, como também não se prestariam aos caprichos todos da curiosidade. E aí é mais outra colocação dogmática. E aí o Kardec, né, Allan Kardec coloca: o autor quer falar das manifestações físicas dos espíritos, no número das quais algumas há evidentemente pouco dignas de espíritos superiores. Nós lhe pediremos, contudo, que substitua o vocábulo anjo pelo de espíritos puros ou espíritos superiores, pois que assim teremos exatamente o que diz o Espiritismo. Indignas, porém, dos bons espíritos, não se pode considerar uma multidão de comunicações dadas pela escrita, pela palavra, pela audição. Isso aí não é indigno. Pois que tais comunicações seriam e são dignas dos homens mais eminentes da terra, né? Aí ele faz já uma junção com espíritos mais elevados, ou seja, aqueles médiuns mesmo, né, que a gente tem confiança, são homens, pessoas, homens, mulheres, que têm uma vida, né, mais ou menos centrada, né, ainda não estão perfeitos, são longe da perfeição, mas têm essa possibilidade de trazer mensagens do alto, coisas que vão orientar, alertar, né? O mesmo poderemos dizer quanto às curas, aparições e um sem número de fatos que os livros santos, aí ele cita a igreja de novo, citam em profusão como obra de anjos ou de santos. Se, pois, os anjos e os santos produziram outrora fenômenos semelhantes, por que não os produzirão hoje? Não são espíritos elevados? Por que serem idênticos fatos julgados bruxaria nas mãos de uns, enquanto nas mãos de outros se reputam santos milagres? Sustentar semelhante tese é abdicar toda a lógica. O autor da pastoral, e Kardec cita exatamente essa pastoral que foi da época dele, onde tudo isso foi colocado, foi exposto pela igreja dogmática, né? Catolicismo fechado, hoje é diferente um pouco. O autor da pastoral labora um erro quando afirma que tais fenômenos são inexplicáveis. O que se dá é justamente o contrário, isto é, hoje esses fenômenos são perfeitamente explicados, tanto que se não consideram mais como maravilhosos e sobrenaturais. Dado, porém, de barato que assim não fora, tão lógico seria atribuí-los ao diabo.
quanto era lógico, noutros tempos, dar a este as honras de todos os fenômenos naturais, cuja causa então se desconhecia. Tudo que era desconhecido, né, que não tinha explicação na ciência, enfim, em tudo, né, que os homens conheciam, atribuía-se à força maligna, né? Então era tudo do diabo, né? Então vejam, por papéis indignos devemos entender os que visam ao mal e ao ridículo, a menos que queiramos qualificar de tal a obra salutar dos bons espíritos que promovem o bem, encaminhando os homens para Deus pela virtude. Ora, o Espiritismo diz expressamente que os papéis indignos não cabem aos espíritos superiores, como se infere dos seguintes preceitos. Aí ele vai colocar os preceitos. A categoria do espírito se reconhece por sua linguagem. Os verdadeiramente bons e superiores têm-na sempre digna, nobre, lógica, imune de qualquer contradição. Ressumbra sabedoria, modéstia, benevolência e a mais pura moral. Além disso, é concisa, clara, sem redundâncias inúteis. Os espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos é que suprem a vacuidade das ideias com abundância de frases. Todo pensamento implicitamente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, qualquer sinal de malevolência, de presunção ou de arrogância, são indícios incontestáveis da inferioridade de um espírito. Os espíritos superiores só se ocupam de comunicações inteligentes, visando instruir-nos. As manifestações físicas ou puramente materiais competem mais comumente aos espíritos inferiores, vulgarmente designados por espíritos batedores, pela mesma razão porque entre nós os torneios de força e agilidade são próprios de saltimbancos e não de sábios. Vejam que tem coisas bem inerentes à época de Kardec, né? Absurdo seria supor que um espírito, por pouco elevado que seja, goste do alarde e do reclamo. Não é um espírito, né, por menos elevado que seja, gostasse, né, de fazer zoada, alarde, reclamação e tal ali. Diferentes ordens de espíritos, escala espírita e o livro dos médiuns, segunda parte. Identidade dos espíritos, distinção dos bons e dos maus. A gente viu isso um pouco também no livro dos espíritos, né? O livro dos médiuns a gente ainda vai estudá-lo aqui. Qual é o homem de boa fé que pode lobrigar nestes preceitos atribuições incompatíveis com espíritos elevados? Não, o espiritismo não confunde os espíritos. Antes, pelo contrário, distingue-os. A Igreja, sim, atribui aos demônios uma inteligência igual à dos anjos, ao passo que o Espiritismo afirma e confirma, baseado na observação dos fatos, que os espíritos inferiores, moralmente, são mais ou menos ignorantes, tendo muito limitados o seu horizonte moral e perspicácia, de feição a terem das coisas uma ideia muitas vezes falsa e incompleta, incapazes de resolver certas questões e, conseguintemente, de fazer tudo quanto se atribui aos demônios. A gente sabe que não é, né? Que não é realmente como a Igreja coloca. E outra, também não é a falta de inteligência, obviamente, não faz parte de uma boa parte dos espíritos umbralinos. Tem muitos espíritos ali que são bem inteligentes, porque eles articulam com muitos poderes aqui na Terra para que as coisas piores aconteçam, porque eles não querem largar, né? A gente já fala sobre isso várias vezes, né? As almas dos mortos que Deus perdão, pessoal. Deixa eu ver. Pelo tempo a gente vai ter que parar, né? Essa parte aqui, pessoal, é maior. A gente vai continuar na próxima terça para a gente encerrar esse capítulo, tá bom? Então eu acho que deu para ter um acréscimo aí de informações, né, do estudo, dessas comparações que Kardec faz com a realidade do plano espiritual e as coisas arraigadas ainda que a Igreja possuía, principalmente naquela época dele, né? A gente continua na próxima terça-feira, que aí ele vai falar sobre essas outras questões também, né?
a proibição das almas dos mortos serem chamadas, enfim, né? Se fosse assim, meu Deus, aqueles nossos parentes ou amigos que já deram comunicação seriam demônios? Que coisa, né? Imaginar isso. Enfim, a gente vai continuar na terça que vem, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser deixar perguntas pode fazer aí nos comentários, ok? E amanhã nós teremos mais um Evangelho no Lar, prece de cura à distância e fluidificação das águas. Fiquem com Deus. Muito obrigado por mais uma live, né, estarem presentes. E nós vamos fazer agora, pessoal, para a gente encerrar, uma prece pela paz no planeta, que a gente faz todas as terças-feiras, rogando a Deus e aos anjos, aos espíritos de luz, que possam transmitir aos trabalhadores da espiritualidade e aos encarnados que estão padecendo em conflitos, pela falta de paz em qualquer lugar do planeta, que tenham forças e luz no seu caminhar. Fechando os nossos olhos, mentalizando Cristo Jesus, de braços abertos, abraçando todo o planeta Terra, diretamente da 7ª dimensão, Jesus e seus prepostos, espíritos de luz, extremamente amorosos e misericordiosos, junto com Maria, Mãe Santíssima, com nosso querido Francisco de Assis e tantos outros missionários da luz e da paz, que possam do alto, nesse instante, ouvir a nossa prece, emanando luzes a toda a espiritualidade terrena, da 6ª dimensão, da 5ª dimensão, da 4ª dimensão, espiritualidade de luz e de amor, para que possam trabalhar nos locais de dor e sofrimento deste orbe, desse planeta tão lindo que precisa ser iluminado cada vez mais, para que caminhe rumo à sua regeneração. Senhor Jesus, onde quer que se encontre uma lágrima, que o Senhor possa enxugá-la, acalmar os corações aflitos, acalmar todas as dores e tristezas, dar resignação àqueles que sofrem, principalmente, Senhor, nos locais de dor, de conflito, nas guerras que afligem toda a humanidade. Desde a simples guerra do convívio dentro dos lares, aos grandes conflitos bélicos que arrasam cidades, nações, famílias. Que aqueles também que perderam suas casas, perderam tudo o que conquistaram materialmente nessa existência. Perderam principalmente parentes, familiares e amigos que partiram para o plano espiritual de forma abrupta, que possam ser consolados, reconfortados, curados nas suas dores, pelo menos amenizadas. Senhor Jesus, as famílias de Brumadinho, as famílias de Petrópolis, as famílias da Bahia, as famílias de Santa Catarina, as famílias de Recife, de Alagoas, aqui na Paraíba, em todos os estados afetados pelo clima severo, que possam, Senhor, ter forças e coragem de continuar trabalhando, ter oportunidade de trabalho para reconquistar as suas dignidades neste plano físico, dar continuidade à sua existência. Nós pedimos, Senhor Jesus, em Teu santo nome, que ilumine e guie os Teus trabalhadores, as falanges espirituais de luz e de paz, que possam levar aos homens encarnados, em locais de dor e sofrimento, o refazimento e a resignação, a coragem e a resiliência, dando-lhes paz e conforto espiritual.
Pedimos também, Senhor, que os teus médicos da espiritualidade possam visitar os hospitais, as casas de saúde, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, dando cura e refazimento a todos os que sofrem. Que a tua paz e o teu amor, em forma de luz, brote do teu coração amado, do coração amoroso de Maria e de todos que fazem parte da governança planetária, dos mestres ascensos aos teus prepostos, Senhor, pois tu és o nosso Cristo. Que possam todos eles derramar luzes sobre o nosso planeta. Que a paz se faça presente, agora e sempre. Assim seja. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por rezarem juntos e nos encontraremos amanhã, mais uma vez, para o nosso Evangelho no Lar. Prece de cura à distância e fluidificação das águas. Fiquem com Deus, ótima noite a todos e até amanhã.